Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Salvador cedia entre os dias 18 e 20 de março agora, de 2026, o segundo Encontro Nacional de Mulheres na Justiça Restaurativa. O evento, realizado no Fórum Rui Barbosa e na Arquidiocese de Salvador, consolida a Bahia como referência nacional na elaboração de políticas públicas voltadas à cultura de paz. Justiça restaurativa é um modelo de solução de conflitos que foca na restauração dos danos provocados por uma infração, em vez de simplesmente punir o ofensor. E ganhou status nacional, de política nacional, a partir da Resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, em 2016. Uma normativa da qual participou ativamente uma baiana, a desembargadora Joanice Maria Guimarães de Jesus, pioneira na implantação dessas práticas no Estado ainda nos anos 2000. E é exatamente para falar sobre os avanços, os limites, os desafios da justiça restaurativa que a nossa conversa é com a desembargadora Joanice Guimarães, nossa convidada aqui no Alba Entrevista. É um prazer recebê-la, seja muito bem-vinda e muito obrigado desde já por aceitar nosso convite. Muito obrigada também, fico muito feliz de estar aqui. Existe uma percepção de parte da sociedade de que a justiça restaurativa, digamos, é uma justiça branda. Como convencer a população de que a responsabilização dialogada não significa impunidade? A primeira coisa é que a justiça não deve ser nem branda nem punitiva. Ela deve ser restaurativa, exatamente o que nós estamos propondo. Uma justiça branda, ela é permissiva. Uma justiça punitiva, ela vem trazer uma punição que também não é adequada. Adequado é resolver o conflito que foi causado por alguma das partes. Como vamos resolver? Então, a justiça restaurativa é um novo olhar. Ela não é branda nem é punitiva. Porque historicamente não é assim que a justiça vem se comportando, não é? Exato. Hoje a gente nota que as pessoas não se conformam com aquela velha justiça. Elas não se conformam, tanto que o número de processos referente aos recursos nos tribunais é muito maior do que os que estão no primeiro grau. Porque ambas as partes também recorrem porque estão inconformadas com aquela sentença trazida por uma pessoa hétero fora do âmbito do litígio. Então, a justiça restaurativa, ela propõe nem punição, nem abrandar. Ela propõe resolver com as partes o problema para que ele não aconteça mais. E os danos sejam reparados por quem causou. E quem causa o delito? Geralmente é o autor desse delito. É de fato um delito? É um problema? A justiça restaurativa não considera já como sendo um delito, uma infração, uma contravenção. Ela olha aquele problema causado que está constrangindo aquelas partes. Que resultados a Bahia já pode apresentar nessa área? Por exemplo, há dados que revelem uma maior satisfação entre as partes envolvidas ou uma redução da reincidência? Sim, com relação a isso, nós já temos dados que dão a máxima satisfação das partes com relação à aplicação da justiça restaurativa. Tanto que, diante daquelas pessoas que foram aplicadas, diante daquele procedimento que sofreu um procedimento restaurativo, não existe nenhum resultado que tenha dado em uma reincidência. Porque as condições que ocorreram para que aquele fato viesse a ser perpetrado, elas são cortadas. Então, as pessoas começam a trabalhar contra essa nova execução disso. Então, se trabalha sempre pró-satisfação. Vamos sair desse problema, vamos sair dessa situação, não vamos mais voltar a isso. E a justiça tem o papel de acompanhar essas partes durante todo esse problema. Agora, é um modelo que, historicamente, não se aplica, ou seja, a justiça, historicamente, não funciona dessa forma. Sempre buscando definir uma sentença ou punir aquele que infringiu a lei.
É algo que tem potencial para se expandir Brasil afora? Tem potencial. Ele já é uma justiça muito praticada nos países anglo-saxônicos. Então, Estados Unidos, Inglaterra, a própria Inglaterra, a Bélgica, muitos da Europa Ocidental, eles têm essa justiça restaurativa como uma das principais resoluções de seus conflitos. Aqui no Brasil também tivemos, já há muitos anos atrás, com nossos indígenas, que também faziam círculos, juntavam para conversar, rodas de conversa. A gente já teve isso também com pessoas que moram no interior, que muitas vezes se reúnem para resolver um problema. Então, não é uma coisa nova. Novo é sistematizar isso e formar com isso uma coisa que a justiça abrace, que a justiça comece a praticar. Mas essa intuição nossa, de qualquer um de nós, de sermos conciliador, é uma coisa nata. Todos nós somos conciliadores. A gente vê um problema, a gente tem necessidade de resolver. Agora, a gente encontrar onde tenham as técnicas próprias que a gente possa usar, a maneira própria de estabelecer isso e a justiça adotar esse trabalho é que é a novidade. Porque uma coisa que você lembrou muito bem, os juízes vão perder o seu status de juiz para poder sentenciar? Bom. A senhora acha que é inevitável isso? É inevitável, porque a solução virá das partes. Quem é que solicita essa justiça restaurativa? São os advogados, as próprias partes? É uma iniciativa que pode partir da própria justiça? Como é que funciona? Essa voluntariedade, que é uma das características da justiça restaurativa, faz com que agentes da própria justiça não possam encaminhar diretamente. A gente tem que evoluir no sentido de levar às partes esse conhecimento, passar para eles apresentar como uma opção. Apresentar como uma opção, para que essas pessoas optem. Então, muitos advogados são mal informados e, às vezes, pensam que essa solução restaurativa vai custar menos nos seus honorários. Mal informados porque é um conceito ou uma prática ainda pouco difundida também? Pouco difundida. Né? E se pensa que sempre que a conciliação resulta em honorários menores, menos honorários. E não é o caso? Não é o caso, porque alguns estados, por exemplo, o Paraná, já regulamentou a justiça restaurativa e os honorários advocatícios como os honorários mais elevados. Por quê? Porque vai causar um processo sem processo. Vai causar a resolução de um conflito sem o constrangimento próprio que um processo traz. Então, isso é uma coisa natural da gente. Quem está sendo processado, quem está sendo levado à justiça, nós temos aquele verdadeiro horror. Ninguém quer ser processado. No entanto, se a gente for fazer como a justiça restaurativa faz, através de convites, de boa vontade, da boa intenção, nós vamos adotar não por coesão, mas por correção. Todos nós vamos, que bom, eu também quero resolver dessa maneira. Principalmente quando você nota a diferença de um processo para outro. No sistema normal, tradicional de justiça, você não pode levar seu pai, sua mãe, sua esposa, seu amigo. São pessoas que estão pode. Naturalmente impedidas. Na justiça restaurativa, pode. Então, eu levo essas pessoas para quê? Para elas ficarem batendo na tecla que eu não tenho razão? Não. Primeiro, eu vou ser capaz, eu que vou para a justiça restaurativa, eu sou capaz de entender o meu ato. Não, eu errei nisso aí, eu fiz isso, eu criei esse problema. E as pessoas que eu vou levar, elas vão ajudar a resolver. Se, olha, eu posso ajudar você nesse ponto, se precisar pagar, vamos arranjar um emprego, vamos fazer isso. Então, essas pessoas vêm junto resolver o problema. Então, a gente não vai discutir culpa. Culpado é você, não, sou eu, quem foi o culpado? O fato aconteceu. Esse fato é considerado como um acontecimento. E desse acontecimento a gente vai sair dele resolvendo os problemas. A justiça restaurativa, ela deve ser aplicada apenas em crimes de menor poder ofensivo ou pode se estender para casos mais complexos também? Qualquer caso.
desde quando exista dignidade por parte do ofensor e da vítima para que eles possam se entender. Se ele nega essa situação, então não pode, mesmo que seja um delito de menor potencial ofensivo, se ele diz, não fui eu, não tenho nada com isso, não me responsabilizo, não tem justiça restaurativa. Mas à medida que as pessoas assumem aquilo que fez, se é bom, fui eu que fiz, bom, na época não interessa como foi que ocorreu, que prejuízo lhe causou, o que foi que houve disso, vamos tentar conciliar e vamos sair desse problema. A gente vive num país com altos índices de violência. A senhora avalia como realista a gente falar em cultura de paz sem enfrentar a sensação de impunidade que grande parte da população manifesta? Bem, é cultural, não é? É cultura mesmo. Então a gente tem essa ideia do poder dissuasório da pena. Quando se eleva a pena, as pessoas vão, por causa da pena, não vou praticar isso. Mas o crime não acontece premeditado. Embora existam crimes não dolosos. Necessariamente. Né? Necessariamente. Mas um conflito qualquer não acontece assim. Tem outras causas. É um movimento, principalmente esses conflitos que a gente encara como próprio da justiça restaurativa. É um som alto, é um vizinho que incomoda, o vizinho que levou os cachorros, botou na laje, o outro que cortou a água, ou isso, aquilo. Não são coisas que a gente vai pensar primeiro na pena para depois não fazer, porque a pena é muito alta, então eu vou ficar preso. Ninguém faz esse cálculo. Então, por isso que esse poder da pena elevada não atinge mais a sociedade. A senhora disse que é o tipo de prática que pode ser aplicado, esse tipo, em qualquer caso, qualquer tipo de crime. Agora, desde que haja a dignidade do ofensor em reconhecer. Agora, quando não há esse reconhecimento ou essa dignidade, aplica-se a justiça comum, tradicional. Que vai apurar se a pessoa fez ou não fez. Se a pessoa está negando. Olha, um dos modos que sistematizou a justiça restaurativa foi um acontecimento bem importante que deu lugar a essa conotação toda. Nos Estados Unidos, no corredor da morte. Um sentenciado estava já aguardando a sua execução, quando ele, por si próprio, falou com o pastor, né, que eles são assistidos, que queria falar com a mãe da vítima. Mãe da vítima, eu quero falar com a mãe da vítima. Fez uma carta para a mãe da vítima. A mãe da vítima, quando tomou a carta, se assustou, disse, o que é isso? Esse homem quer falar comigo? Matou meu filho, ainda quer vir me matar? Que quer que eu vá falar com ele? Eu vou na cadeia? Não vou na cadeia? Aquele clamor, inicialmente. Mas o pastor disse, não, vamos ver o que é que ele quer falar. Vamos levar... No final da história, depois de muita contenda, levaram a senhora à prisão. Então, ela começou a conversar com ele. Teve um primeiro encontro, um segundo encontro. E resolveram, entre eles, conversar tanto que ela ficou indo visitá-lo todos os dias às 5 horas da tarde e tomar chá com ele até o dia da execução. Ele não se livrou da sentença de morte. Não se livra da sentença, mas fez o quê? Ele se livrou daquele remorso que ele tinha, se justificou perante a mãe também o perdoou. Olha que coisa. E ele morreu, né, executado, mas com essa amizade com a mãe da vítima, imagine. Esse poder que a justiça restaurativa tem. A resolução 225 do CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, está completando uma década. Exato. O que de fato avançou no Brasil e que ainda está, digamos, apenas no plano normativo? Mas essa resposta a gente segura, a gente volta já já. Nossa entrevistada, desembargadora Joanice Guimarães, uma das pioneiras na implantação das práticas da justiça restaurativa na Bahia. E é só um instante, a gente volta já. Já estamos de volta. A nossa convidada, a desembargadora Joanice Guimarães, uma das pioneiras na implantação da justiça restaurativa. Tanto que existiu essa resolução 225 do Conselho Nacional de Justiça, completando 10 anos,
O que de fato avançou no Brasil nessa área e o que ainda está só no nível, digamos, no plano normativo? A resolução 225 de 2015, que eu tive a honra de participar da sua redação, juntamente com outros colegas que desenvolviam justiça restaurativa no Brasil, foram captados de vários lugares para... Nesse tempo, era presidente do CNJ e do Supremo o ministro Lewandowski, que captou essas pessoas, capitaneou todo mundo para que fizéssemos essa resolução. Essa foi uma normativa dentro do CNJ. Então, ela serve para regulamentar as atividades judiciárias. Ela obrigou todos os tribunais a começarem a praticar a justiça restaurativa, a terem núcleos de justiça restaurativa, porque até então era praticado sem qualquer regulamentação. Hoje é aplicado em todos os tribunais? Todos os tribunais têm um núcleo. Muitos deles não são ainda desenvolvidos, porque não tem ainda essa capilaridade toda, desde quando há uma necessidade na justiça restaurativa de uma equipe interdisciplinar para trabalhar junto com o juiz. O pessoal da justiça, vamos dizer assim, não é suficiente para a aplicação da justiça restaurativa. Ele precisa dos facilitadores de conflitos, que são aquelas pessoas capacitadas a isso. Então, com isso, todos os tribunais começaram a desenvolver. Um dos métodos mais desenvolvidos são os círculos de construção de paz. Muito interessante, que têm sido assim generalizados como uma prática da justiça restaurativa mais aplicada. Mas existem outras. Existe a vítima, ofensor, comunidade, a EVOC, existe os círculos de sentença. Então, a justiça restaurativa é um conceito em construção, que muitas pessoas vão criando práticas que se resolvem melhor os seus conflitos. Então, como é um instituto em construção, isso é bom, porque as pessoas vão trazendo cada vez mais coisas novas para que a gente acrescente a esse fardo teórico que já temos. Eu mesma fiz um curso de mestrado na UFBA, já com o tema de justiça restaurativa. Quando eu já estava iniciando, a UFBA já tinha esse mestrado aqui. Então, veja que não é uma coisa nova. É o tipo de prática que pode funcionar como instrumento interno para lidar com, por exemplo, conflitos institucionais dentro da própria justiça? Veja só, ela é mais para a comunidade. Ela se adapta melhor à justiça restaurativa, ela é praticada dentro da comunidade, para resolver problemas da comunidade. Comunidade em geral, falo eu, quem? Todos nós. Os conflitos da convivialidade, os conflitos normais, onde essa participação que eu falei, vem o pai, vem o tio, vem o professor, vem isso, a gente vem trazendo sempre pessoas que vão opinar, que vão ajudar e que vão resolver. Principalmente o problema da exclusão, porque quando a pessoa está respondendo a um processo ou sentenciado, ele é excluído. Ele não tem mais emprego, ele não tem mais isso. Na justiça restaurativa, a gente não faz essa exclusão. Ao contrário, a gente vai incluir mais pessoas para resolver aquele problema. Nesse segundo encontro nacional de mulheres na justiça restaurativa que vai ser realizado agora em março em Salvador, está prevista a assinatura de uma cooperação técnica com o Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Isso. Isso significa que é uma prática que vai se ampliar para a esfera federal ou ainda vai ficar só na intenção? Veja só, todos os tribunais, desde quando foi feita aquela resolução 225, todos os tribunais foram obrigados a desenvolver os seus núcleos de justiça restaurativa. Não só os tribunais de justiça, mas os tribunais do trabalho, os tribunais federais da Justiça Federal, todos os tribunais, todos no âmbito de toda, porque o CNJ ele regulamenta todo o Poder Judiciário. Então, aí começaram a conviver. Só que esse problema de Canudos, né, essa resolução que vai acontecer, essa união de um tribunal federal com um tribunal estadual. Isso vai envolver o município de Canudos, que foi palco da trágica Guerra de Canudos. Da Guerra de Canudos. É uma tentativa, digamos, simbólica de restaurar, de alguma forma? Isso, é uma dívida histórica.
né, que as pessoas se sentem devedores cobrantes, sente o quê? Cobradores. O povo de Canudos se sente cobrador da União com relação a esse fato que aconteceu contra eles. Então, os 2 tribunais federal, onde corre o processo da Prefeitura de Canudos contra a União, pedindo essa reparação histórica, e o nosso estado, que é quem está aqui, o Canudos se situa no estado da Bahia, então os 2 tribunais se uniram para fazer esse trabalho. A senhora está querendo dizer, então, que a justiça restaurativa ela pode reparar, mesmo que simbolicamente, episódios marcados pela violência provocada pelo Estado? Ela não vai reparar isso. Ela vai reparar, vamos dizer assim, ouvindo aquelas pessoas que se sentem danificadas e ver o que elas querem como reparação. Até que ponto essa reparação atinge a cada pessoa? Atingirá algum grupo que queira estudar, vamos dizer, turismo, para que isso favoreça o município, já que existe ali ainda resquícios de onde foram a guerra, existe o Cocorobó, que consolidou todos os atos e está por cima, né, as águas do Cocorobó cobrem todos esses atos. E se fizer ali um sítio histórico, então isso é uma forma de reparação. Outra, se porventura aquelas pessoas que são descendentes quiserem ter o seu símbolo do enterro simbólico dos mártires de Canudos, por exemplo, porque eles não foram enterrados. Eles morreram e não houve resgate dos seus corpos. Se quiser fazer um cemitério que consolide isso, que lance nesse cemitério os nomes de todas aquelas pessoas para que as famílias se sintam, então, consoladas com aquilo. Enfim, vai se ouvir qual é essa expectativa. A justiça restaurativa, ela consegue se meter nos mais mínimos rincões, né, para ouvir as pessoas de uma forma mais simples, sem aquela intimidação da justiça. Vou prestar o meu depoimento na justiça. Não, ela vai falar com um facilitador, que vai à casa, que vai ali, que vão se reunir em um bar, vão se reunir na escola, em algum lugar simples, com a linguagem simples, onde as pessoas vão dizer da sua ânsia com relação a isso. Para que se o governo federal, então, de acordo com isso que a gente vai fazer, ele aceite ou não conceder a essas pessoas que vão ser ouvidas aquela reparação que elas pedem. Elas não pedem dinheiro, elas pedem escola, elas pedem estudo, elas querem o fórum de volta para lá, que não tem mais. Segundo os relatos, Canudos tinha 25 mil pessoas, teve 25 mil pessoas mortas durante a Guerra de Canudos. Hoje, ele tem uma população de 16 mil pessoas. Então, veja que diminuiu. Sim. Naquele período, Canudos era uma cidade grande. Depois da guerra, diminuiu. E vem diminuindo a cada momento. Doutora Joanice, o Tribunal de Justiça da Bahia enfrenta críticas históricas relacionadas à morosidade processual. A justiça restaurativa, ela pode contribuir para desafogar esse sistema ou o impacto ainda é incipiente? Eu rebato muito essa história de morosidade, porque cada pessoa dá o tom do seu processo, a rapidez do seu processo quando quer, entendeu? Então, existem muitas histórias de inventários que andam há 20 anos, porque as pessoas não quiseram pagar o imposto. Então, vai ficar lá sem pagar o imposto, não quer pagar o imposto. Então, o inventário não acaba. Outros custas, outras coisas, entendeu? Então, cada um tem sempre um motivo. Aquela pessoa que quer ter um processo rápido, o processo a justiça não tem nenhum interesse em parar um processo. Nós, da justiça, trabalhamos diurnamente, despachando os processos daqueles que vão chegando e que vão saindo a cada dia.
Entendeu? Então, não existe uma máquina parada, esperando que as coisas aconteçam, qual dia. Não. Se você for acompanhar a justiça, a pauta, todos os dias tem inúmeras audiências. O tribunal, por exemplo, se reúne e julga mais de 900 processos a cada sessão. Então, é um esforço hercúleo nosso para que tudo isso ande. Mas faltam juízes. A sensação é de cada um, de que seu processo está parado. O meu processo é uma sensação que a gente tem. O meu processo não resolveu. Muitas vezes depende de mim. Eu não fiz o meu dever de casa. Eu não estou acelerando esse processo. Mas a quantidade grande de processos contribui para que também haja uma As pessoas não aparente contribuem morosidade, para né? isso, não contribuem para isso. Porque qualquer coisinha vai à justiça. Faltam juízes? Eu não digo que faltam. Juiz nunca vai ser suficiente. Mas sempre existirão juízes. Como já dizia o Moleiro lá na Alemanha, né? Existem juízes em Berlim. Então, sempre existem juízes trabalhando. Aqui na Bahia, por exemplo, nós temos 600 e tantos juízes trabalhando. Estamos trabalhando. Isso não é uma coisa que dependa só de nós. Fazer um concurso público é terrível. Depois que acaba esse concurso, se leva quase 2 anos para se homologar um concurso, de tanto problema que ocorre no meio disso, entendeu? Então, e outros processos, às vezes, simples, que podem ser resolvidos por outros métodos. Já existe o NUPEMEC, que é o núcleo dos métodos alternativos de resolução de conflitos. Existe o Tribunal de Arbitragem, existe milhões de conciliações que são feitas a cada dia, mas as partes não se conformam com isso, querem litigar na justiça adversarial, que é uma parte do tribunal, porque existe toda uma parte que é a parte que lida com os meios alternativos de resolução. Doutora Joanice, tem os SEJUSCs, se lembre dos SEJUSCs. Sim. Mas temos muitos meios da pessoa resolver o seu conflito. Voltando a falar desse encontro que vai se realizar agora em março, o segundo encontro nacional de mulheres na justiça restaurativa, é o tipo de evento que destaca o protagonismo feminino na justiça restaurativa. O judiciário brasileiro ainda é um espaço desigual para as mulheres? É desigual, porque as mulheres são as maiores trabalhadoras. Em quaisquer dos nossos tribunais, o número de mulheres é muito maior do que o de homem. No entanto, na cúpula do judiciário, tem mais homem do que mulher. A senhora enfrentou resistência quando começou a implantar práticas restaurativas ainda no início dos anos 2000? Ainda com relação a essa desigualdade, a desigualdade do número, a Bahia é um dos tribunais que tem mais mulheres. Nós temos que referenciar isso ao Tribunal da Bahia, o mais antigo das Américas, é o tribunal mais feminino. O número de mulheres no Tribunal de Justiça é quase igual. Em outros tribunais é rara a presença da mulher. E a senhora enfrentou resistências? Muitas resistências, porque, primeiro, as pessoas não conhecem o que é essa situação. E tem aquela ideia que a gente falou antes, de que seria uma justiça mais branda, de que vai passar a mão na cabeça, que não vai resolver. E nós precisamos também de outros profissionais. Como eu falei, existe uma equipe multidisciplinar, formada por psicólogos, assistentes sociais, pedagogos, advogados, engenheiros, arquitetos, todas as pessoas que possam resolver o conflito. Lá no juizado do Largo do Tanque, onde eu iniciei esse processo restaurativo, eu convidava pessoas amigas minhas para virem compor essa equipe interdisciplinar, porque não tem remuneração para essas pessoas. Uma remuneração ainda legislada sobre isso. Não existe legislação com relação à justiça restaurativa. Existem as normas do CNJ, mas não no Estado da Bahia. A Polícia Civil, a Polícia Militar, adotaram justiça restaurativa nas suas práticas, mas não regulamentaram isso. Nem deram cargos para essas pessoas que vão ocupar os cargos de justiça restaurativa. Para a gente encerrar, desembargadora, na sua avaliação, qual é o maior desafio hoje do judiciário baiano? Estrutura
Orçamento, cultura institucional ou confiança pública? Veja só, eu não sei lhe dizer, porque isso faz parte da administração, da cúpula da administração. Eu não faço parte dessa cúpula. Eu lido com os meus quinhões, que são Justiça Restaurativa, Terceira Câmara Cível, Comissão de Assédio. Tem a minha área restrita ali, não sei assim expandir. Mas como cidadã, eu acho que há essa necessidade da justiça se aproximar das pessoas, mostrar uma nova cara, vir acompanhar essas pessoas, tentar resolver, resgatar o tecido social, muitas vezes rompidos pelo delito, e o Estado tinha essa obrigação de estar ali, junto com as partes, resolvendo. E não simplesmente punindo, simplesmente legislando cada vez mais numa gradação de penas cada vez maior, o que não vai resolver nenhum problema. O problema se resolve, todos os problemas se resolvem com educação, com conversa, com diálogo, uma perspectiva de auxílio conjunto, da própria comunidade participar do judiciário, trabalhando junto. A justiça restaurativa tem esse viés, o viés de que as pessoas sem formação podem ser facilitador de conflitos. Não precisa ter grau para participar da justiça restaurativa. Basta ter boa vontade, empatia, conhecer as pessoas, saber dos direitos naturais e estar ao lado dessas pessoas, amparando-as como cidadão. E então, exercitar a chamada cultura de paz. Cultura de paz, que é o necessário para qualquer tribunal. Desembargadora Joanice Guimarães, muito obrigado pela sua disponibilidade e até uma próxima, então. Eu também agradeço a oportunidade, que a gente precisa muito de divulgação sobre essas novas formas do tribunal estar ao lado do povo. E muito obrigado a você também, claro, que acompanhou esse nosso bate-papo. Até uma próxima. Um abraço e até lá.